E nessa noite eu quero falar com você a respeito de ter paz em meio às adversidades, em meio à crise. Como é difícil a gente ter paz em meio a momentos tão difíceis na vida da gente. A paz, geralmente, ela está ligada aos momentos bons, aos momentos tranquilos. Quando somos atribulados, seja por qualquer razão, é difícil encontrar paz no coração, mas é um desafio para nós. É um desafio para mim e para você, porque aquele a quem servimos disse que se nós fôssemos a Ele, Ele concederia amor, graça, misericórdia e paz, o Deus de toda a paz. E nós servimos a esse Senhor, nós servimos a esse Deus. E nessa noite eu quero então falar com você um pouco a respeito disso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 3. Lembrando também aqueles irmãos, alguns já me perguntaram a respeito da nossa garrafinha em comemoração aos 50 anos de nossa igreja. Ao final do culto, você também que desejar, é só permanecer no seu lugar e da mesma maneira fazer um sinal para que você seja aí correspondido, tá bom? E você pode assim levar uma garrafinha para que no próximo culto você traga essa garrafinha de casa. A gente tem evitado ao máximo sair, esse fluxo, né, de ir ao banheiro, beber água, tudo isso para proteger ao máximo a todos nós. Salmo de número 3. Salmo 3, está no 1, 3, não é isso? Não, Salmo 3. Salmo de número 3. Isso. Perfeito. Vocês são feras. Nós vamos falar um pouquinho dessa paz e eu quero, antes de começarmos aqui a leitura do texto, dizer para você, e é bom que a gente possa sempre fazer essa ratificação, que paz não significa ausência de problema. Paz não significa que a gente não tenha dificuldades, que a gente não seja assolado por algum desafio. Se você depender disso para ter paz, ou seja, de viver uma vida sem problemas, para que você tenha paz, eu quero dizer para você que vai ser difícil você encontrar paz nesta vida. Se você depender de ter alegria a despeito dos problemas que chegam à sua vida, você também vai encontrar muita dificuldade em ser feliz. E nós precisamos pensar um pouco sobre isso, como ter paz em meio à crise, entendendo que paz não significa ausência de problemas, porque eu tenho certeza de que cada um que está aqui, inclusive eu, em várias esferas da nossa vida, sejam eles de maior ou menor complexidade, temos problemas. Quem de nós poderia levantar a mão aqui nessa noite e dizer assim: eu não tenho problema nenhum? Você pode fazer isso? Quem aqui pode dizer isso? Eu não tenho problema nenhum, pastor. Estou zerado. Tudo está resolvido. Tem nada para resolver. Não tem problema algum. Quem sabe você aí também na sua casa. Eu tenho certeza que você, assim como nós, também não pode levantar a mão dizendo que não tem problema. Volto a dizer, seja em menor ou maior gravidade, todos nós temos. E como viver em paz em meio a esses problemas, a essas circunstâncias difíceis? Nós vamos ler o Salmo de número 3, o Salmo de Davi, que diz assim. Eu vou tentar ler aqui nessa versão, para quem está acompanhando tanto aqui quanto em casa, a gente possa ler aqui numa leitura única. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim e minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou.
não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e que me cercam? Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois, precisando de um óculos novo, feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Aqui na minha versão está: do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus a tua bênção. Queridos, é interessante porque Davi está vivendo um momento muito complicado de sua vida. Ele está fugindo de Absalão. Absalão era seu filho. Absalão significa paz, ou melhor, pai da paz. Só que Davi, naquele momento, enfrentava, por ocasião da perseguição do seu filho, não um sinônimo de pai da paz, mas do filho da guerra. Foi isso que Absalão tornou-se para Davi. E Davi então foge, porque Absalão tentava contra o reino, tentava contra o trono ocupado por Davi, queria inclusive matá-lo, se fosse assim possível. O desejo no coração de Absalão era esse. Portanto, um momento extremamente difícil na vida deste homem, um momento complexo. Você imagina, você como pai, você como mãe, sofrendo uma perseguição do próprio filho, a ponto do desejo desse filho em lhe matar. É algo inimaginável para qualquer pai, qualquer mãe. É algo que certamente tiraria muito da nossa paz. Mas o fato é que este homem consegue dizer que ele se deita e dorme e acorda, porque o Senhor lhe sustentou. Nós vamos aprender que para se ter paz em meio às crises, independentemente delas, o que vale para nós, ou o que precisa valer para mim e para você, é saber que o nosso Deus está conosco, de que o Senhor que caminha à nossa frente é aquele que manterá a nossa integridade, a nossa vida e a nossa fé de pé. É interessante porque às vezes o mar se revolta, as ondas ficam bravas demais, mas saber que o dono do mar está no barco da nossa vida precisa ser suficientemente capaz de gerar a paz dita por Pedro, que excede todo entendimento, a paz que guardará o nosso coração, a paz que invade a nossa alma e que proporciona no nosso coração a tranquilidade de saber que mesmo em meio às lutas tenebrosas, que mesmo em meio às circunstâncias adversas, nós podemos crer e saber que o nosso Deus é conosco, e de que Ele, ao seu tempo, nos dará vitória naquilo que hoje pode ser um motivo de perturbação para a nossa vida. E Davi, ele faz 4 colocações, ele cita 4 expressões aqui muito interessantes, muito próprias para que a gente possa aprender com ele a como encontrar paz em meio ao caos, em meio à crise. É interessante porque só nessa expressão em que ele diz e declara que consegue se deitar, dormir, a gente pode perceber que de fato as circunstâncias daquele momento na vida de Davi não fizeram com que ele perdesse a capacidade de entender que Deus estava com ele, de que aquilo era suficiente para ele descansar. Porque uma das coisas principais na vida do ser humano, quando se intenta contra a paz do nosso coração, é consequentemente a perda do nosso sono. Quantos que nesse período da pandemia, em virtude de tudo o que ela tem nos proporcionado, não perderam o seu sono, não tiveram que fazer um uso, e eu diria mais, até não só um uso, mas um uso de certo modo até abusivo de algumas substâncias para conseguir dormir. Porque é fato de que quando o nosso coração está temeroso, de que quando a nossa alma se perturba, uma das primeiras coisas que sofre interferência em nossa vida é o nosso sono. A gente
fica preocupado, não consegue dormir direito, se dorme, acorda toda hora, se consegue dormir um pouquinho mais, tem pesadelo. É um negócio que a gente não sabe nem como que vai gerir. Mas o fato é que nessa noite, Deus chama a mim e a você a colocarmos o nosso coração no altar dEle, na presença dEle, confiando nele de tal forma que mesmo diante das circunstâncias mais absurdas aos olhos humanos, a gente possa encontrar esse descanso na alma para deitar e dormir e saber que enquanto a gente vai dormir, o Senhor continuará trabalhando em nosso favor. Que não é pela força do nosso braço, que não é pelas circunstâncias do nosso agir, mas tem um Deus poderoso que promete trabalhar por nós mesmo quando a gente está dormindo. E Davi então consegue descansar. Mas eu queria me ater a essas 4 expressões de Davi, de um homem que diz no primeiro verso que se avolumam os inimigos contra ele, de um homem que está sendo desafiado por aqueles que estão ao seu redor a não confiar no Deus que serve, porque ele vai dizer no verso 2 que dizem para ele: olha, o Senhor não o livrará. Há momentos na nossa vida que as pessoas parecem que ficam como que de espectadores, dizendo assim: eu vou ficar aqui de camarote para ver ele se ferrar, porque não tem outra, não dá outra, e não tem Deus que faça essa pessoa sair dessa situação. Estou dizendo de você como cristão falando, mas muitas vezes pessoas que não têm comunhão com o Senhor, que não creem no Senhor, que não servem ao Senhor e que olham para determinadas situações e dizem: acabou, já era, não tem jeito. Mas nós que cremos em Deus, assim como Davi, precisamos entender que esse Deus não nos abandona, esse Deus está conosco. E é isso que Davi vai dizer. A primeira expressão que eu quero destacar é a que ele faz no verso 3, quando ele diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Ah, queridos, nós temos um Deus que cuida da nossa vida, que zela pelas nossas almas, um Deus cuja palavra do Senhor, e é muito interessante que a gente possa entender, compreender isso e não se esquecer, porque às vezes a gente se esquece da promessa do Senhor sobre a nossa vida, de um Deus cuja palavra diz que não dorme nem cochila, o guarda de Israel, que olha para a minha vida e olha para a sua vida ininterruptamente, todos os segundos do nosso dia, do nosso caminhar, os olhos do Senhor estão sobre a minha e a sua vida, sem nenhum momento em que ficamos desguarnecidos do olhar e do cuidado de Deus, porque Ele sim cuida de uma maneira que nós mesmos não conseguiríamos e não conseguimos cuidar da gente. Muitas vezes nós nos esquecemos da expressão do próprio salmista, quando vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o buscam, daqueles que o temem, e os livra. Muitas das vezes nós somos tentados a esquecer disso, mas Davi está lembrando a si mesmo, a sua alma, o seu coração abatido, que o Senhor é o seu escudo, e de que por isso ele pode descansar. A mensagem desse salmo para mim e para a sua vida é exatamente essa: não importam as circunstâncias, não importa quem esteja contra você, não importa as armadilhas que estão sendo preparadas contra a tua vida, não importa a torcida contra, aqueles que vão dizer que Deus não está nem aí para você, de que Ele não vai fazer nada na sua vida. Não importa nada disso, importa saber que o nosso Redentor vive e que Ele se levantará em nosso favor, de que Ele cumprirá a sua promessa sobre a nossa vida, de que Ele jamais nos abandonaria, de que Ele não sairia do nosso lado, de que até no vale da sombra da morte Ele estaria conosco. Portanto, nesse momento onde o nosso coração tende a se abater, e é natural que aconteça assim, diante de um momento como esse na nossa história, como nunca antes havíamos passado, é natural que por vezes o nosso coração seja convidado a vacilar, mas ao mesmo tempo nós precisamos lembrar disso: o Senhor é o meu escudo, o Senhor me protege. Ah, queridos, antes de qualquer coisa atingir a minha e a tua vida, tem que passar pelo Senhor. E se chega à nossa vida, Deus há de trazer um propósito maior sobre isso, para a glória do nome dEle. Se alguma coisa tem chegado à minha vida e à tua vida, como não só presença desse vírus,
mas das circunstâncias adversas da vida, eu preciso crer que, segundo essa palavra, que me promete um Deus que cuida, de um Deus que zela, de que um propósito maior tem nesse negócio, de que não é por acaso, de que Deus não vacilou, de que Ele não se distraiu, mas alguma coisa tem da parte dEle para ser desenvolvida na minha vida, que vai glorificar o nome dEle e vai me fazer crescer diante do seu poder, diante da sua majestade. Às vezes a gente fica tão compenetrado e tão direcionado a enxergar apenas a realidade humana, que a gente se esquece de enxergar pelo aspecto espiritual. Você lembra quando da passagem do rei da Síria em guerra contra Israel, e ele então sabe que os seus planos estão sendo frustrados e que a causa dos planos serem frustrados era a presença e a atuação de Eliseu. E eles vão lá e eles acabam sitiando naquele momento Samaria, e quando o moço do profeta acorda, vai à porta, lá em 2 Reis, no capítulo 6, ele olha ao redor de Samaria, e ele se assusta, e ele volta para o interior daquela casa e diz para Eliseu: olha, o negócio acabou, já era. E ele conta para Eliseu o que ele tinha visto pelos olhos humanos. Ele diz: olha, estamos cercados, e o exército que está lá fora é poderoso demais. E aí Eliseu nem fala com Geazi, porque há momentos na vida da gente que não adianta nem você falar, você tem que orar mesmo, falar com Deus. E foi isso que o profeta Eliseu fez. Ele diz para o Senhor: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja. E quando Geazi vai à porta de novo e ele olha, ele vê o exército inimigo, mas ele também vê pelos olhos espirituais, que cercado daquele exército inimigo estava o exército de Deus, para atuar em favor dele, em favor daqueles homens que eram tão pequeninos diante daquele exército, mas carruagens de fogo estavam cercando aquele exército inimigo. Eu quero dizer para você que talvez você esteja atribulado diante de tanta coisa que tem acontecido e das incertezas desse mundo, mas eu quero dizer para você que você precisa começar a enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais. E é claro que aqui nós não estamos falando de alguém, Davi, e nem a mim, nem a você, que sejamos alguém fora da realidade, alguém que não está enxergando o que está acontecendo. Não é isso, mas às vezes a gente fica tão focado naquilo que é humano, que a gente se esquece de olhar para aquilo que é espiritual, para aquilo que é provisão do Senhor. Eu quero dizer para você, você está com problema, está com dificuldade, está enfrentando algum desafio, eu quero dizer para você que o exército inimigo está aí, mas o exército de Deus também. O Senhor está com você, o Senhor é o teu escudo, e antes de algum mal chegar à tua tenda, vai ter que passar pelo Senhor, porque é Ele quem te protege, é Ele quem te guarda, é Ele quem te vigia. No verso 4, ainda no verso 3, Davi vai dizer outra coisa magnífica. Ele diz: minha glória, o Senhor é a minha glória. Além de escudo que protege, o Senhor é a minha glória, o que me ergue a cabeça, ou seja, o que me faz caminhar de cabeça erguida. Davi havia enfrentado muita coisa na sua vida, ainda muito jovem. Davi, como pastor de ovelhas, havia enfrentado circunstâncias difíceis, mas era só um menino. Depois Davi enfrenta também, no momento onde ele está indo para o fronte de batalha, levar um lanche para os seus irmãos e para o capitão da guarda, mas ele também, naquele momento, se sente convocado para uma necessidade, cuja ameaça dos filisteus se fazia por Golias naquele momento, e ele é colocado de lado. Ninguém leva fé naquele menino, ao passo que Samuel vai ungir o novo rei, chama todos os filhos de Jessé, e exatamente Davi fica de fora. Davi era um improvável, mas a presença do Senhor era com ele. E Davi agora declara nesse salmo de número 3, que a sua glória era o Senhor.
Davi, de um improvável, ao enfrentar Golias, passa a ser um herói nacional, alguém de destaque. Depois assume o trono de Israel, ungido por Samuel, que diz que enquanto os homens olham a aparência, o Senhor olha o coração, e testifica aquele homem como o novo rei de Israel. E enquanto as mulheres cantavam que Saul havia matado a 1000, elas diziam que Davi havia matado 10.000. E aí, Davi então passa a ser também perseguido, odiado por Saul. Mas o fato é que mesmo vencendo todas as circunstâncias adversas, quer seja o leão, o urso, ainda quando era pastor de ovelhas, quer seja também, quer fosse, né, a desconfiança e ao mesmo tempo a rejeição dos seus próprios irmãos, da sua própria casa, mas ele, mesmo ultrapassando todas essas barreiras e alcançando o posto de rei de Israel, ele não perde de vista quem era a sua glória. Ele vai dizer: o Senhor é a minha glória, o Senhor é a minha glória, e é o Senhor quem me faz andar de cabeça erguida. Às vezes a gente pode ser tentado a colocar a glória da nossa vida em coisas passageiras, ao invés das eternas, colocar a confiança ou o resultado daquilo que foi bom na nossa vida para as circunstâncias que passam, em virtude daquelas que ficam, daquelas que são eternas. Mas Davi não. Davi, ele reconhece que a sua glória era o Senhor, era resultado do mover de Deus na sua vida. Eu quero dizer, meus irmãos, que a gente, à medida das vitórias alcançadas, que a gente possa olhar para o Senhor e repetir, assim como Davi disse um dia, que eu e você possamos dizer: o Senhor é a minha glória, o Senhor é o meu escudo, aquele que me protege, mas o Senhor também é aquele que glorifica a minha vida, o Senhor é aquele que faz coisas que eu não poderia fazer, e eu reconheço que foi o Senhor. Quanta gente bate no peito para dizer: eu fiz, eu alcancei, foi com o suor do meu trabalho. Nós jamais poderíamos fazer qualquer coisa não fosse a mão e a atuação do Senhor, não fosse a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. E Davi está dizendo para o Senhor: o Senhor é a minha glória. A terceira afirmação ou expressão de Davi, que ele traz para nós nessa noite, está no verso 4. Em alta voz eu clamo, e do seu monte sagrado me responde. Sabe, coisa boa é saber que as nossas orações não fazem parte de um rito religioso apenas, que as nossas orações não são palavras ao vento, que elas não são como um desenrolar ou um cumprimento de regras, mas é relacionamento. Tampouco as nossas orações não são desencargo de consciência, sabe? Tem gente que ora por desencargo de consciência, porque se der ruim lá na frente, pelo menos eu já orei. Não é essa a razão do nosso coração em favor de nos colocarmos diante do altar do Senhor e clamarmos ao nome dEle. O Senhor, Ele ouve. O Senhor ouve. Há circunstâncias da nossa vida que só nós e Deus sabemos. Porque em cada vez que você e eu nos colocamos diante do altar do Senhor, em oração, Ele está ali atento, com os seus ouvidos inclinados em nosso favor. Quantas vezes nos faltam ouvidos? Na correria do dia a dia e de cada um de nós, quantas vezes você quer falar algo para alguém e não pode? Porque não tem. Porque mesmo muitas vezes cercado de gente, a gente se sente só para comunicar ou para abrir o nosso coração em virtude dos sentimentos mais difíceis que poderíamos achar dentro de nós, mas cuja presença do Senhor podemos ter liberdade e dizer tudo o que sentimos e que pensamos, porque não teremos alguém para apontar o dedo para nós, mas alguém que acolhe as nossas súplicas, que recolhe nossas lágrimas e que ao seu tempo responde nossas orações. Eu quero dizer para você: continue orando. Se o inimigo tem tentado contra a tua vida, e assim como esses milhares de inimigos
que Davi possuía naquele momento, dizendo: olha, Deus não vai fazer nada por você, você já orou tanto por isso. Muitas das vezes nós somos convidados a acreditar que estamos clamando ao vento, mas não, quando o meu e seus joelhos se dobram, diante de nós está o Senhor dos Senhores, está o Deus Todo-Poderoso, em seu trono, onde nunca perdeu o controle de nada, mas ao mesmo tempo de um Deus que se faz presente, um Deus conosco, para ouvir as nossas súplicas e atender as nossas orações. E em último lugar, ele vai dizer no verso 5: eu me deito, durmo, acordo, porque o Senhor que me sustenta, ou porque o Senhor me sustentou. Sabe, queridos, é o Senhor quem sustenta a nossa vida. Você talvez conheça pessoas, ou seja você essa pessoa, que nesse período da pandemia perdeu alguém da família, alguém muito próximo, um amigo, talvez o seu negócio, o seu emprego. E aí, conversando com as mais diferentes pessoas, a gente vai entendendo que diante de um cenário tão crítico, tão difícil, uma certeza precisa bastar na nossa vida, de que é o Senhor quem sustenta, de que é o Senhor quem segura em nossas mãos, porque se não fosse o Senhor sustentando a nossa vida, não precisava nem coronavírus, muito antes dele, a minha e a sua casa teria sucumbido. E me vem à mente o final do trecho da mensagem de Jesus no Sermão do Monte, onde ele vai dizer daquelas duas casas, uma firmada sobre a rocha e a outra casa sobre a areia. E ele vai dizer que sobre aquelas casas, tanto a da areia quanto da rocha, vieram os temporais, as chuvas, os ventos. E sobre a casa que estava na areia, ela sucumbiu, ela não aguentou. Mas a casa que estava sobre a rocha, ela permaneceu firme. E aí traz uma lição para a gente de que não são as circunstâncias que fazem diferença, mas quem é o ponto de equilíbrio e de sustento da nossa vida. Quando Deus é aquele que nos sustenta, pode bater o vendaval, pode vir a luta, ela pode ser maior que nós, como foi no caso de Davi, mas há uma diferença. A gente olha para o nosso coração e para a nossa alma e diz: fique tranquilo, o Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem guarda. Sabe por que nós muitas das vezes ficamos atribulados? Sabe por que muitas vezes a gente perde o sono? Porque no fundo, a nossa humanidade grita para tentar dizer que é a gente que faz alguma coisa, de que é a gente que vai resolver alguma coisa, de que somos nós que vamos dar cabo daquela situação, quando na verdade nós precisamos entregar para o Senhor, para aquele que é perfeito, para aquele que é glorioso, para aquele que é o plano da minha e da tua vida. Não tem plano B, não tem outro plano no coração de Deus que não seja Jesus. Ele é, foi Ele e continuará sendo Ele pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. O nosso Senhor Jesus é o detalhe principal da graça enviada pelo Senhor para mim e para você. É Ele o agente da paz, como diz lá na promessa de Isaías, daquele que seria o Messias, do conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Ele, e é para Ele que nós precisamos olhar, é para Ele que Davi olhou. E eu fico imaginando Davi naquele deserto, sabendo que seu filho está o perseguindo, de todas as circunstâncias. A Bíblia relata Absalão à porta da cidade, pessoas reclamando porque todo e qualquer cargo de liderança será objeto de crítica. É assim desde o Israel antigo, não tem jeito. Como é difícil garimpar líderes,
Mas como é fácil identificarmos críticos. Se você já liderou alguma área, seja qualquer que seja a atuação, e eu não estou dizendo nem no campo só religioso, em qualquer trabalho, seja ele secular, se você assume uma responsabilidade de liderança, se prepare para as pedradas, porque todo mundo tem a solução, mas poucos se propõem a estar ali para fazer. E aí Absalão ficava à porta, e as pessoas diziam, isso poderia ser dessa forma, e aquilo poderia ser de outro, e Absalão dizia, se eu estivesse lá, se eu estivesse naquela cadeira, naquele trono. Não é assim que as coisas acontecem? Você sabe que seu vizinho pode dizer assim, mas se eu fosse, eu resolvia aquele problema. Porque coisa boa é resolver problema dos outros, difícil é encarar os nossos. Mas quando a gente tem a noção e o entendimento de que é o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é aquele que nos protege, aquele que nos guarda, é aquele que nos ouve, o Senhor é a nossa glória, o Senhor é quem nos sustenta. Quando a gente entende isso na essência, a gente encontra descanso. Vinde a mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não são poucos os versos que nos prometem esse alívio na alma. Não são poucas as vezes que a Bíblia cita sobre isso. Não é à toa. Deus sabe que o coração do homem é enganoso e propenso a se desesperar. Mas eu quero dizer para você que está aqui, você que está aí do outro lado, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa glória, Ele nos ouve, e é Ele quem nos sustenta. Daqui a pouco a gente vai para casa, você que está aí vai repousar também, e uma certeza precisa pairar no nosso coração: Deus está comigo, é Ele quem sustenta e governa a minha vida. E que a gente possa, amanhã, ao levantarmos para o novo dia, se assim Deus nos permitir, dizer esse verso: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Que Deus possa ministrar sobre o meu e teu coração a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda os nossos corações, e quando o inimigo e seus agentes vierem tentando trazer turbulência, que a nossa alma descanse no Senhor, e que a gente possa compreender: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, eu descanso em Ti, Senhor. Tu és o plano perfeito, Tu és o mistério da graça sobre a minha vida. O Senhor é aquele que foi enviado, e Jesus disse naquela cruz, no momento final da sua trajetória: está consumado, está feito, está realizado. Aqueles que por mim são lavados serão seguros e para sempre estarão comigo. Não tem erro, meus irmãos. Nós somos o povo de Deus, chamados pelo teu nome, chamados pelo nome do Todo-Poderoso, aquele que é o dono da paz, aquele que é a fonte da paz. Por isso, se tem faltado paz no meu e no teu coração, que a gente possa nessa noite se achegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero encontrar essa paz que Davi encontrou, a mesma paz que não foi encontrada no coração dos discípulos naquela travessia, onde a tempestade foi tão forte que Jesus dormia e os discípulos estavam desesperados. Aquela cena, ela talvez se repita na nossa vida circunstancialmente, mas nessa noite o Senhor nos convida a descansar como Davi descansou. E eu quero convidar você que pode a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos cantar para esse que é motivo de gratidão, motivo de louvor, por aquele que foi enviado para trazer essa paz que o mundo não pode dar, mas essa paz que Ele nos oferta, que Ele ministra sobre a nossa vida. E se há alguma turbulência no teu coração, que em nome de Jesus ela bata em retirada nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Que você descanse em Deus. O Senhor te promete descanso, mesmo em meio aos vendavais, mesmo em meio às lutas.
Que nessa noite você possa tomar posse disso. Que isso não seja apenas um mover de um pensamento filosófico, mas que seja um sentimento real, que brote no teu coração e que você diga: Senhor, era para eu estar desesperado, era para eu estar arrancando os cabelos. Se você que é careca, era para estar arrepiando a careca, mas eu estou tranquilo, Senhor, porque Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor da minha vida, e em Ti eu hei de confiar, porque eu sei que nas Tuas mãos eu estou seguro. Vamos louvar o Senhor.